Olha, eu não sei se as kids de vocês são meio tantã da cabeça, né? Toda criança é meio tantã da cabeça, mas as minhas, tipo, é um negócio assim, ó, de outro mundo. E eu sei que criança fala, tipo, muita coisa nada a ver, sabe? Mas as minhas são campeãs. Tipo, sério. Todo dia tem uma pérola nova dessas crianças. Se não é da mais velha, é do mais novo. Se não é deles, a pérola é minha. Mas, por mais que eles me deixem, tipo, louca, porque quem conhece as minhas kids sabe como, né, eles são bem doidinhos, mas eles são muito engraçados. E vira e mexe, eles falam umas coisas que eu falo, tipo... Quê? Você tá falando sério, criança? Direto acontece deles falarem alguma coisa muito engraçada, mas tem umas coisas que eles falaram que, tipo, eu não esqueço. Eu não esqueço, gente. E eu acho que vocês devem ter das crianças de vocês também, né? Porque criança, olha, é um bicho esquisito. Então eu separei algumas coisas que eles falaram que me fizeram rir, e toda vez que eu lembro das coisas que eles falaram, eu dou risada. Eu fico impressionada com a capacidade dessas pessoas, desses pequenos seres humanos. A primeira coisa, que foi logo quando eu cheguei, a minha amiga, a Luana, cuidava de uma bebezinha que chamava Grey. Sim, Grey. A cor Grey, Christian Grey, esse Grey mesmo. Grey de cinza. E aí eu tava dirigindo com o meu menino no banco de trás. Tinha buscado nele na escola e aí ele começou a me perguntar umas coisas bem aleatórias. E aí ele me perguntou das crianças que a minha amiga cuidava. E aí eu falei, tem uma menina mais velha e uma bebezinha. E aí ele falou, qual que é o nome delas? Eu falei, o nome da mais velha é esse e o nome da mais nova é Grey. Aí eu perguntei qual que é o nome dela. Aí eu, Grey. Ele, Marina, eu tô perguntando qual é o nome dela, eu não tô perguntando que cor que o bebê é. E aí eu fiquei tipo, what? Meu filho, o nome da criança é Grey. Você acha que tem um bebê cinza? Como assim? E aí ele ficou tipo, her name is Grey. E eu, claro, criatura, como assim você acha que uma criança é cinza? Como assim um ser humano cinza? Eu nunca vi um ser humano cinza. Você já viu? Outra coisa que ele falou / fez logo que eu cheguei. Ai, gente, coitado, perdoa essa criança, viu? Mas a gente tava entrando no carro de manhã cedinho pra levar eles pra escola. E aí ele desceu comigo. Se eu não me engano, era só ele que ia pra escola esse dia. Era alguma coisa assim. Eu sei que eu tava só com ele, entrando no carro. E aí, eu virei de costas pra ele pra poder abrir o carro pra ele. E aí nisso o menino veio e me deu uma tapa na bunda. E aí eu fiquei tipo, quê? Como assim? E aí eu falei, menino, que isso? Ele começou a rir sem parar. E aí eu, por que você fez isso? E aí ele vira pra mim e fala, you have a big butt. E começa a rachar de rir. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que vergonha. Eu não sei se eu devo encarar isso como um elogio ou como uma ofensa, né? Big butt, sabe o que é big butt? Todo mundo deve saber o que é big butt. Se não sabe, joga no Google que vocês vão descobrir o que é big butt, porque eu tenho até vergonha de falar o que é. Próxima. E a última dele, que também foi tipo, quê? Como assim? Eu acho que esse menino deve ser meio surdo. Eu acho que esse deve ser o problema dele. A gente tava no carro mais uma vez, falando sobre cicatrizes. E pra quem não sabe, cicatriz é scar em inglês. E aí eu tava falando pra ele que eu tinha uma cicatriz no joelho. Tinha não, ainda tenho, né, uma cicatriz no joelho, porque eu levei um coice de cavalo quando eu era mais nova. Mas isso é história pra outro vídeo. E aí eu lá falando, não sei o que, scar, blá blá blá, scar pra lá, scar pra lá. E aí esse menino me vira do nada e fala, whose car? Carro de quem? E eu fiquei tipo, quê? Car? E ele, whose car are you talking about? E eu, que car que eu tô falando de quê? Eu não tô falando de car nenhum. E aí ele, mas você tá falando do seu car. E eu não tô falando do meu car, meu filho. Não tô falando car, eu tô falando scar.
Scar, lembra que a gente tava falando? Min Scar, Sue Scar, porque ele tem várias. E aí ele vira e faz... Oh! E eu, mais uma vez, fico tipo... É sério, se esse menino não tem probleminha na cabeça, esse menino é meio surdo. E da menina, da minha host kid, ela não é muito assim de piadinhas e tal, porque ela tem uma cabeça também bem mais madura, né? Ela é mais velha, mas ela é bem mais madura do que a idade dela. Mas ela fala umas coisas também de vez em quando. Eu lembro de duas coisas que ficaram bem marcadas pra mim. A primeira, a gente tava no shopping, eu, ela e a minha amiga Amy. E foi um dia, foi agora nas férias, a gente tava em casa, não tinha o que fazer, o menino tava no acampamento. E aí eu falei, quer saber? Vamos no shopping. E aí fomos as três no shopping e aí a Amy vira e fala assim, vamos na Nordstrom que eu sei onde todos os sapatos de mães ficam. A gente ficou tipo, você tá chamando ela de velha? É isso mesmo. Mas a gente ria. E essa menina foi ficando cada vez mais brava, porque ela não entendia porque a gente tava rindo. Porque ela falou na maior inocência, sabe? Ela falou tipo, let's go to Nordstrom. I know where all the mommy shoes are. E aí a gente só rachava o bico de rir. Mas enfim. Bom, e a última coisa, que foi essa semana passada que ela falou, que foi a coisa que eu fiquei mais tipo... Como assim? Era uma informação que eu não precisava saber. Mas eu preciso compartilhar isso com alguém. Estávamos os três no carro, eu e as duas crianças. E aí ela começa a falar assim, ai Marina, tá crescendo pelo na minha perna. E eu, é? Sério? Ela falou, olha só. Nossa, por que isso acontece? Daí eu falei, porque cresce pelo, conforme você vai crescendo pelo em outras partes do seu corpo. Cresce pelo nas suas pernas, cresce pelo debaixo do seu braço. E aí ela falou, e cresce pelo também nas nossas private parts, não é? E aí eu, ai meu Deus, o que eu faço agora? E eu falei, mas voltando ao pelo debaixo do sovaco, sabe? E aí a menina me vira e fala assim, well... A minha mãe tem, que eu sei. E eu, não fala isso, não preciso saber. E aí, pra piorar, ela vira e fala, mas o meu daddy não tem. E aí eu, tipo, não continue não falando, por favor, fica quieta. E ela, eu sei porque meu pai não tem. Porque meu pai depila em volta da private part dele. E eu, criança, por que você me falou isso? Meus ouvidos sangram. Como assim? Eu ficava tentando, tipo, não, cabeça, não projete esta imagem. Cérebro, por favor, aonde desliga? Eu tenho vontade de chorar só de lembrar de ter ouvido isso. E pior de tudo é que eles acham graça, né? Criança acha graça de falar essas besteiras, né? Acha uma graça que, olha, os dois riram 5 minutos sem parar porque ela falou isso. Ai, gente, eu vou te contar, viu? Olha, essas crianças me deixam louquinha. Porque são difíceis, mas eles também me fazem rir que, olha, não dá pra acreditar, sabe? Isso é o lado bom da criança, sabe? Tem criança, por mais que eles sejam difíceis e que tenham uma personalidade, sabe, muito forte, criança sempre vai ser criança, sabe? Então eles têm ainda essa inocência neles e falam um monte de besteira. Graças a Deus, né? Porque aí eu me divirto. E as crianças de vocês? Já falaram muita bizarrice? Conta pra mim se eles falaram alguma bizarrice pra vocês, me escreve aqui nos comentários. Vamos fazer um compilado de bizarrices que essas crianças falam. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tenham aproveitado o final de semana de vocês e o feriado de vocês também, porque aqui nos Estados Unidos é feriado, pra quem não sabe, segunda-feira, hoje é feriado. Eu desejo uma semana maravilhosa pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!